Capítulo 97 A missão consoladora dos espíritos na Terra. Mas, nesse momento, houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato, um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou, então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram como eu, nessa hora, uma energia nova, e, sem saber relatar o que se passara, adquiríramos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade e, laborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os, de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação, nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito naquele inenarrável momento. Sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Capítulo 98 Um adeus. Meu filho, aí estão nas minhas cartas despretensiosas as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. Por mais que me esforçasse, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que formam os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra, é natural que permaneçam alheios à compreensão do homem, e daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifeste, com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Minhas páginas refletem, justamente, o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial que enlutou milhares de corações quando se verificou o meu afastamento da vida material. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, estar repletas de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Mas a morte é soberana, e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de se certificar no sentido das coisas espirituais. Ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e, ao caridoso guia, que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Nos momentos em que me aproximava de ti para escrever, sentia-lhe a salutar influência, ditando-me trechos inteiros para que os transmitisse com a fidelidade possível. Vezes inúmeras corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão, e a ele devo o que pude grafar por teu intermédio. Possivelmente, meu filho, mais tarde prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se cale a minha voz, continua desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações, inclusive os espinhos aguçados, que polvilham as tuas estradas, tudo isso representa o meio de redenção
que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra, para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, e, quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Não encares a tua mediunidade como dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te de que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração, nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as excitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo, para onde voltarás, uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos, que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e de amor. Capítulo 99 No plano dos desencarnados. Ainda há pouco tempo, meu filho, manifestaste o desejo de que eu te descrevesse o local onde agora me acho no plano espiritual. É bastante difícil uma descrição literal, com respeito ao meu novo ambiente, mas vou tentar fazê-lo, apesar das deficiências naturais que se me apresentam. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, sob todos os seus aspectos. Somente agora consegui passar à segunda esfera, depois de penosos labores em favor do burilamento de minha personalidade. Procurarei resumir o mais possível para oferecer-te uma ideia do meu habitat. Capítulo 100 Uma terra aperfeiçoada. Aqui, filho, sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina a Terra cheia de suas belezas naturais, porém, moralmente mais aperfeiçoada, e terás a imagem dessa segunda esfera que me serve de habitação. Temos casas, pássaros, animais, reuniões, institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades.
A arte aqui é mais linda e mais perfeita, e, como o culto a Deus, faz parte integrante de todas as coisas de nossa nova vida. Há muita alegria entre nós. Eu, por exemplo, sinto-me rodeada de companheiros muito bondosos, com quem me entrego às tarefas que me são afetas. Capítulo 101 Como num grande distrito. O local onde nos encontramos é como se fora grande distrito terreno, sob orientação de um chefe. Ainda outro dia, desejava saber as coisas mais pormenorizadamente, e eu busco satisfazer-te a curiosidade. Nosso governador chama-se Aulus, se é que posso transmitir-te o nome em linguagem equivalente ao dicionário terreno. É um elevado espírito, cujo progresso e superioridade estamos distantes de alcançar. Foi um dos mártires anônimos do cristianismo nascente e, desde épocas remotas, semelhante entidade vem acendrando a sua evolução, que segue em altos voos para o regaço do amor de Deus. Chamamo-lo príncipe, se é que podemos dizer-te tudo, de modo que possas compreender. E, quanto a nós que obedecemos alegremente, integrados no conhecimento da hierarquia, que aqui é alguma coisa bem mais sagrada que a que se conhece na terra, não estamos inativos. Toda a atividade do distrito espiritual, sob administração de Aulus, se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílios, a quantos se debatem entre as incertezas e as lágrimas da terra. Capítulo 98 Um adeus. Meu filho, aí estão nas minhas cartas despretensiosas as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. Por mais que me esforçasse, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que formam os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra, é natural que permaneçam alheios à compreensão do homem, e daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifeste, com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Minhas páginas refletem justamente o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial, que enlutou milhares de corações quando se verificou o meu afastamento da vida material. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, estar repletas de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Mas a morte é soberana, e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de se certificar no sentido das coisas espirituais. Ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e, ao caridoso guia, que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Nos momentos em que me aproximava de ti para escrever, sentia-lhe a salutar influência, ditando-me trechos inteiros para que os transmitisse com a fidelidade possível. Vezes inúmeras corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão, e a ele devo o que pude grafar por teu intermédio. Possivelmente, meu filho, mais tarde prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se cale a minha voz, continua desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações, inclusive os espinhos aguçados, que polvilham as tuas estradas,
Tudo isso representa o meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra, para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, e, quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Não encares a tua mediunidade como dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te de que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração, nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as excitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo, para onde voltarás, uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos, que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e de amor. Capítulo 103 A Escada de Luz. Da esfera em que me encontro, percebo perfeitamente que existe uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. A região imediatamente vizinha da Terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí, frequentemente, descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Nessa região, há organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal que, reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis. Nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e sevícias. Temos igualmente horas de repouso, onde formamos projetos santificados e belos acerca dos nossos bem-amados, que aí estão para nós como mortos, sepultados nos túmulos da carne. Muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos, aqui prosseguem ajudando aos que pelejam, estacionando voluntariamente nessas esferas inferiores, nas quais me encontro, para esperarem um noivo, um pai, um irmão, uma mãe, muitos queridos do coração. Capítulo 104 No ambiente espiritual. Ainda aí observarás que se existem os abismos tenebrosos, como as regiões infernais de certos planos na erraticidade, ou como os purgatórios da terra, há também o recurso da bondade divina, que constantemente concede a cada qual um anjo tutelar, um estímulo sagrado em favor de seu aperfeiçoamento e redenção. Há entidades aqui que só cuidam da confecção dos trajes de seus companheiros.
a música e instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia que os conhecidos na terra. Temos festas e assembleias seletas, meios de comunicação, visões à distância, através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender. Todos os nossos trabalhos e atividades são regulados por leis de vibrações daí desconhecidas. A nossa matéria é mais delicada, o mundo vegetal muito mais soberbo e mais rico, minerais também os há, mais complexos e mais formosos nas suas estranhas colorações. Mas já é tarde e precisamos nos separar. Pretendo revelar ainda muita coisa de nossas ocupações e do nosso modo de vida, tendo obtido a permissão superior para isso. Por hoje é só. Fiquem todos na paz de Jesus, nosso divino Salvador. Capítulo 105 Nas regiões da luz. Desejo prosseguir nesta noite, meu filho, sobre as dissertações a respeito dos panoramas em cujo seio se desenvolvem as nossas atividades espirituais. Assim como as almas encarceradas na terra têm, às vezes, quando se tornam dignas de semelhantes conhecimentos, visões perfeitas e transcendentes em relação à vida real dos planos da espiritualidade pura, assim também alguns de nós, quando demonstramos resignação aos ditames do alto e boa vontade na execução da tarefa que nos é designada, conseguimos a companhia de amigos cheios de sabedoria, que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos, conduzindo-nos à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas da vida superior, no seio dos espaços infinitos. Foi assim que consegui a viagem a Saturno, já descrita. Apenas, dentro da incipiência de nossa evolução, ignorantes da nossa condição de entidades que a existência da Terra perfeitamente caracteriza, contemplamos esses mundos grandiosos, cenários sublimes de exteriorizações aperfeiçoadas da vida, mas sem compreender os fenômenos do seu desdobramento nesses meios, para nós totalmente desconhecidos e ignorados. Capítulo 106 Uma expedição de estudos. Ainda há pouco tempo, eu e mais 2 companheiros fomos escolhidos para uma expedição de estudos atinentes à luz e, sem que eu esperasse, elevado mentor nos conduziu bondosamente a um plano cuja beleza jamais suspeitei existir. Quando nos afastamos da esfera que nos serve de habitação, nunca nos sentimos, de forma imediata, muito à nossa vontade. É o mesmo que acontece ao homem terreno quando arrebatado inopinadamente do seu meio. Há, sempre, nos que se mudam, no tocante às condições ambienciais, a sensação de estranheza. Felizmente, semelhantes emoções pouco nos dominam, em razão de termos ampliado as nossas faculdades de ação, educando a vontade e disciplinando os sentimentos. Como dizia, porém, atravessamos abismos de luz e hiatos dos espaços, cheios de frio e de treva, não obstante o nosso mentor e guia asseverar que o espaço nunca está vazio, havendo em todos os seus recantos manifestações de vida, que nem sempre nos é dado conhecer. Em certa altitude, contemplamos o orbe terreno, que não era mais que uma estrela da imensidade, brilhando com luz avermelhada, refletindo a claridade do sol que, por sua vez, se nos afigurava uma lâmpada maior que as de uso comum,
até que o centro radioso do nosso sistema e seus companheiros, que rodopiam na imensidade, em condições de planetas opacos, figuravam pirilampos perdidos ao longe, no silêncio aparente do infinito. Mas o espetáculo ao nosso lado era sedutor e deslumbrante. Capítulo 107 Três sóis de cores diversas. Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave, que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida. Sobre as nossas frontes, contemplávamos, então, um sol magnífico, cor-de-rosa quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que nos movíamos as mais estranhas cambiantes. Todavia, não ficou aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas que se estampavam em todas as coisas e, de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontrava no zênite e a outra prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia, amarelo, cor de laranja amadurecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades, por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamentos. O elemento sólido do orbe em que pisávamos, num dos mundos privilegiados, que giram em torno desses sóis de cores diversas, era formado de substâncias que me não é possível descrever. Mas lá observei a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a Terra. Capítulo 108 Planos aperfeiçoados de luz. Vi que os seres pensantes desse maravilhoso orbe, todavia, são muito superiores aos homens e cuidam somente de trabalhos elevados e de ordem divina, cuja vitalidade essencial não posso transladar à linguagem terrena, ainda tão imperfeita para reproduzir aquilo que constitui algo de inacessível ao entendimento dos homens atuais. Ali estudamos, eu e os amigos que me acompanhavam, sob os esclarecimentos do nosso mentor, muitas novidades atinentes aos estados da luz e das suas vibrações no seio do éter, base primordial de todas as construções e organizações da matéria em todos os mundos. Devo dizer-te, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado pelos três sóis e onde não se conhece as palavras noite, sombra ou escuridão, puderam nos ver e entender, mas nós não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mestre podia conversar com eles, mas, pelo que pude observar, devo acrescentar que são criaturas altamente dotadas de sensibilidade e aguçada inteligência. Uma grande bondade se irradia dos seus pensamentos, porque nos sentimos maravilhosamente bem dispostos enquanto estivemos em contato direto com o seu ambiente. As suas moradias são caracterizadas por uma arquitetura eminentemente interessante. Quase todas as casas possuem torres, como se fossem agulhas, tão elevadas que são,
e ali a luz tem aplicações que eu própria não consegui compreender. Tal a transcendentalidade dos seus trabalhos, isto é, das atividades onde são empregadas as suas vibrações. Fiquei sabendo, porém, que a luz dos astros, em sua substância intrínseca, contém potencialidades profundas de natureza elétrica. Mesmo na Terra, futuramente os homens chegarão a compreender essas coisas, quando souberem dissecar e entender o espectro solar. Mas já é tarde. Tenho outros afazeres e voltarei breve. Deus te abençoe e conceda a cada um a sua santa paz. Capítulo 109. Nas esferas vizinhas da Terra. Não são poucos os que, na morte, presumem o encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam, na sua inércia intelectual, que os espíritos são criaturas sobrenaturais, cuja zona lúcida já atingiu o zênite do conhecimento. Tais julgamentos são absolutamente falsos, não só na sua base como na sua estrutura, porquanto supõem que o espírito encarnado representa outra individualidade, conferindo à carne determinados poderes que ela está muito longe de possuir na sua situação de elemento passivo e maleável. A matéria, com o seu complexo atômico, nada mais significa que um revestimento temporário, condição necessária à tangibilidade do ser. Todavia, somente quando as lesões orgânicas, dentro das provações individuais, geram obstáculos ao surto evolutivo da personalidade, tem ela uma zona de influência natural sobre o desenvolvimento moral dos indivíduos. Por exemplo, os loucos, não obsessos, os cegos de nascimento, os que surgem do berço com graves deslizes de ordem corporal. Semelhantes espíritos têm a empecer-lhes o círculo do progresso na atuação do organismo. Mas, na generalidade dos homens, a matéria nada mais é que a veste temporária, que o fenômeno da morte nos faz trocar por outra, diferente em suas expressões estruturais, porém, sempre a mesma base de ordem material, de acordo com as necessidades do novo plano, onde teremos de desenvolver as nossas atividades. É, portanto, natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. São inúmeros os que examinam as nossas descrições do espaço, imbuídos de ideias preconcebidas, incapazes de nos criticar com isenção de ânimo. Contudo, isso não altera a nossa maneira especialíssima de viver aqui. As leis naturais são sempre as mesmas. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada. Se os núcleos humanos entrassem no turvelinho de uma conflagração universal, e se todas as criaturas perdessem a vida em seus excessos, o Sol não deixaria de fazer o seu percurso na imensidade. A Lua prosseguiria com as suas mudanças. As correntes polares seriam as mesmas. A natureza continuaria criando sob o olhar misericordioso de Deus, e as estrelas, entre os seus reflexos, sorririam de longe para a terra silenciosa e desabitada. É inútil, portanto, revoltar-se ou sentir incompreensões em face das nossas exposições da vida real. A crítica não destrói as realidades, por mais judiciosas que nos apareça. Capítulo 110. A vida em toda parte.
Nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestação de sua divindade ainda não é compreendida por nós em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Aqui desenrolam-se as nossas atividades, à maneira dos homens, e nessa segunda zona onde me encontro e aguardo oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminada a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulso de fraternidade nestes núcleos de seres, onde se agitam os sentimentos humanos em sua generalidade.